Naquela época não tinha dinheiro na mesa, nós estávamos faltando comida na mesa. Por isso eu comecei a trabalhar, por isso que eu fui vender pipoca. Então quando você olha para isso, quando você é uma criança que você está passando fome, primeiro você quer amenizar a sua dor, que é a principal. Sofria muito bullying, meu cabelo era enorme, não tinha dinheiro para cortar cabelo. Às vezes eu raspava o cabelo porque era a coisa mais barata que tinha. Eu ia lá, raspava a cabeça, ficava careca. Não é porque a pessoa é excelente, ela é boa, mas ela tem que ter pelo menos um lado. Ou ela vai se proteger, para ela poder subir e ninguém derrubar ela, ou ela vai usar de outros meios para conseguir subir. Não basta você ser bom, você tem que ter o lado espiritual muito forte para você poder subir. Hoje a gente começa a Era das Virtudes e meu primeiro convidado, ele perdeu o pai com 9 anos de idade e com isso toda a estrutura e a base familiar dele, inclusive a sua própria casa. Com isso ele morou de favor numa escola pública por mais de 7 anos. Trabalhou vendendo pipoca em estádio de futebol desde os 10 anos de idade, trabalhou de garçom, em buffet, até que ele se tornou um dos maiores nomes da sua área no mundo. Mora na Holanda, em Amsterdã, é palestrante internacional e também é CEO de uma empresa de inteligência artificial. Eu tenho o privilégio de conviver a minha vida virtuosa ao lado dele, de chamá-lo de marido, o meu convidado primeiro de honra nesse podcast, o Gus Gustavo Maniá. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Que alegria ter você aqui no primeiro episódio, no nosso primeiro podcast. Alegria estar aqui hoje. O Gus, pra quem não sabe, ele é tímido e trazê-lo aqui hoje, convencê-lo de vir no primeiro episódio, pra mim já é uma grande vitória. Obrigada, meu amor, por estar aqui. Obrigado pela confiança. E como esse também é o primeiro episódio, gostaria de apresentar também a minha anfitriã, Dani Maniá. Ela também perdeu a mãe muito cedo, sua primeira grande mestra espiritual, que a ensinou as virtudes. Passou por grandes empresas e cargos de gestão no mundo corporativo. Fez sua transição de carreira há mais de 10 anos. É terapeuta, mentora, guru de grandes empresários, artistas e executivas. Canalizou o oráculo das virtudes, que todo mundo usa, né? Todo mundo tem esse oráculo das virtudes. Aqui, inclusive. Canalizou também a Academia das Virtudes, a Mentoria das Virtudes. Tem bastante mentorado assistindo hoje, hein? Espero que tenha bastante mentorado assistindo hoje. Mas o seu maior papel é como mamãe do Luca. Sim. Aqui tenho o prazer e o privilégio de chamar de minha esposa, Dani Maniá, minha mestra de gentileza. Para começar, vamos comentar hoje sobre a Era das Virtudes. O que é a Era das Virtudes? A Era das Virtudes. Eu escolhi esse nome porque, para mim, realmente, virtude é um novo momento, é uma nova era. Num mundo onde a gente está vivendo tanta aceleração com a própria inteligência artificial, que é uma das áreas que você trabalha, com tanta superficialidade, com tantas pessoas agora cada vez mais no piloto automático, muito mais do que antes, inclusive, quando a gente fala de virtude, é um reencontro com a nossa essência, um reencontro com a nossa alma. Então, para mim, quando a gente fala de virtude, a gente está falando de uma tecnologia ancestral, espiritual, e mais do que isso, quando eu trago a virtude para um podcast, eu quero dar espaço para os bons, eu quero dar espaço para boas pessoas, para pessoas que tenham caráter, para pessoas que façam o bem, para pessoas que crescem de forma honesta, mas também que querem ser livres, autênticas, seguir o seu puro intento. Tenham a sua voz, tenham o seu espaço, tenham o seu lugar. E é por isso que não só eu criei a premiação de influência positiva, como agora o podcast da Era das Virtudes, para que a gente juntos se encontre e comece uma nova era. E você faz parte dessa turma dos bons, de que escolheu passar por tanta coisa, né? Tanta coisa que você viveu. Você vai falar um pouquinho de virtudes aqui, mas você é meu grande mestre da verdade também. É uma pessoa que fala muito a verdade, muito íntegra e que cresceu a tua carreira inteira com base nessa verdade. E é por isso que eu quero dar espaço para pessoas como você. Então, vou começar te entrevistando também. Trouxe aqui algumas perguntas para você. Seu primeiro podcast hoje, né? Sim, meu primeiro podcast. Primeira vez. Ele começou nos palcos ano passado, em 2025, certo? Certo. E agora é o teu primeiro podcast. Como é que você tá chegando hoje para essa primeira experiência? Toda vez que eu entro no palco, sempre tremendo um pouquinho, mas depois se solta e vai. Boa. Vamos tomar então esse papo, que é um papo nosso. A questão de perder uma referência muito novo. Você perdeu teu pai quando você tinha 9 anos de idade.
Como que você se sentiu quando isso aconteceu? Bom, quando eu trago para mim essa lembrança do passado, me vem muita perdida, né? Não tem como você falar, você perde o arrimo da sua família, pessoa que está cuidando da família, tendo todo o contato com a família. Quando você perde essa pessoa, você fica sem chão. Você realmente fica sem chão. Então, essa forma que eu me senti perdido, me senti acuado, sem ter para onde correr. Apesar de ter a minha mãe lá, hoje eu vejo que muitas coisas foram caminhando para que chegasse na forma que eu estou. Claro, foram muitos desafios até onde eu estou. E Até porque assim, você era muito novo, né? Você tinha 9 anos de idade, então você ainda não pensava em que carreira você ia seguir, como que ia ser a sua vida, mas apesar de você vir de uma família bastante humilde, teu pai tinha uma banca de jornal, certo? Então vocês sim, tinham uma estrutura base ali para guiar vocês até aquele momento. sim, nós tínhamos uma estrutura razoavelmente ok, né? Não éramos ricos, não éramos tão pobres, por isso que uma classe média baixa na época, mas tínhamos dinheiro para sobreviver e para não passar fome. Então Sim. era uma Você nunca coisa. tinha sentido isso, você nunca tinha Não, tido nunca tinha contato com passado isso. contato com isso. Sempre tinha comida em casa, sempre tinha coisas em casa, então sempre a gente podia ir para visitar pessoas e ia Aham. em algumas oportunidades em restaurantes. E aí, do nada, literalmente do nada, ele acabou partindo sem ficar doente, sem nada, sem nenhum aviso. Foi uma coisa completamente de repente para vocês. Sim, sim, foi uma coisa totalmente do nada. Aham. Com a minha mãe também foi um pouco do nada, mas a gente teve um aviso de um mês, assim, né? Então a gente foi se preparando um pouco ao longo de um mês. E eu já era um pouco mais velha, mas eu já ouvi da tua mãe, inclusive, que as pessoas falavam pra vocês, e falavam muito pra ela, mas vocês deveriam ouvir com certeza, que vocês não dariam certo. Que os filhos dela acabariam em droga, acabariam em roubo, acabariam jogados na rua, até porque, como vocês perderam até a casa, vocês tiveram que morar na escola muitos anos, e que bom que a escola acolheu vocês, porque vocês poderiam ter morado na rua ou ter passado por muita dificuldade. Como que foi escutar que você não daria certo? Como que foi tantas pessoas desacreditarem de vocês como dois meninos largados, jogados e olhar que não foi bem isso que aconteceu, mas como que era naquela época, com 9, 10, 11, 12 anos de idade, você repetidamente ficar escutando isso e até sentir esse olhar das pessoas pra você com relação a isso? Hoje eu olho com pena, né, das pessoas que fizeram isso, que olharam para nós e pensaram, poxa, esses são duas crianças largadas, não vão entrar no mundo da droga, vão se perder. E, claro, você não sabe do futuro da pessoa, você pode até imaginar, mas você não pode falar isso de uma forma constante. Eu ouvi muitas vezes de muitas pessoas. Claro que gera mágoa, gera um pouco de revolta, mas também gerar aquela. No meu caso, gerou assim, não vai acontecer isso comigo. Eu não vou deixar isso acontecer comigo. Eu tomei como um alerta para me manter longe disso e provar o contrário. Eu sempre fui meio rebelde nessa parte. Nessa parte eu sempre fui muito rebelde. Sempre quis provar o contrário para as pessoas. Isso me motivou no lado positivo de... É uma teimosia boa, assim, Teimosia né? boa, sim, sim. Foi uma teimosia boa de não deixar isso acontecer comigo, não deixar que isso ocorresse. Aham. E quando você pega aquele menino de 9 anos que foi vender pipoca no estádio, ele conseguia imaginar que que se tornaria hoje um dos grandes nomes da TI internacional, que você trabalharia numa das maiores empresas do mundo, que você seria essa referência. Você já tem hoje... A gente está gravando esse podcast no começo do ano, fevereiro, março. Você imaginava que esse ano você já teria 6, 7 convites para palestrar internacionalmente, que o ano passado você fez diversas palestras no mundo todo. Esse menino sonhava com isso? Esse menino nunca sonhava com isso, né? Esse menino, por tantas dificuldades que passou, ele não imaginava. O primeiro, quando você... Vamos colocar foi nos anos 90, né? No começo dos anos 90, eu já estou com 43 anos hoje. No começo dos anos 90, você
se você viveu essa época no Brasil ou fora do Brasil, você sabe como as coisas não eram tão fáceis. O Brasil estava se redemocratizando nessa época. O Brasil estava ainda engatinhando em algumas coisas. Tivemos o impeachment logo na sequência do Collor. O Brasil não estava numa situação ainda muito boa. Nem você, nem o Brasil, né? Nem eu e nem o Brasil. Então, voltando para aquela época, quando você tem essa coisa... Vamos só recapitular para os seus ouvintes aqui, pessoas que estão assistindo o podcast. Naquela época não tinha dinheiro na mesa, nós estávamos faltando comida na mesa. Por isso eu comecei a trabalhar, por isso que eu fui vender pipoca. Então, quando você olha para isso, quando você é uma criança que você está passando fome, primeiro você quer amenizar a sua dor, que é a principal. Então, com certeza. Começar... A gente tem a pirâmide de Maslow, por exemplo, né? Que ele diz que a base da pirâmide é a necessidade básica. Então, assim, se você não tem necessidade básica, como é que você vai pensar em espiritualidade? Você quer botar comida na mesa, né? Sim, foi o que eu pensei no momento, né? Foi pensar primeiro na necessidade e como eu poderia sair daquela situação. Então, primeiro veio o trabalho, né? Uma coisa que você pode fazer para conseguir ganhar dinheiro para poder ter um alimento dentro de casa. Logo depois foi estudar. Então, eu sempre tive aptidão, sempre gostei de informática, me dediquei muito nessa área, me certifiquei, tirei várias... Em que momento que você pensou que a informática... Qual foi a tua motivação? Você estava ali morando na escola, você não tinha perspectiva, você ouvia as pessoas falando que você não ia dar certo. Qual foi a tua motivação para estudar informática? O gosto, primeiro, pela curiosidade, né? Curiosidade e gosto e saber que eu poderia fazer. E como é que você tinha acesso ao computador? Eu tinha acesso ao computador dentro da escola. Porque morava na escola. Porque eu morava na escola, eu tive acesso ao computador. E aí eu tive acesso ao computador. Você também ficava acordado até meia-noite para acessar um pulso de internet? Claro. Quem não? É pela idade, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu comprei meu primeiro computador, claro. Primeira coisa que você comprou? A primeira coisa que eu comprei foi um computador usado. Comprei um computador usado e usei ele para acessar a internet. Uau. E aí eu usava para acessar a internet e conseguia... usava o pulso. Mas a tua motivação, então, você está me dizendo primeiro que foi sair da fome. Sim, sair da fome. Depois que você já não passava mais fome, você já trabalhava, você já tinha seu 1, 2 salários mínimos, você não passava mais fome. Qual foi a tua segunda motivação? Com o que você começou a sonhar? Bom, comecei a sonhar um pouco mais de ter um pouco mais de conforto, né? Todo mundo, depois que você sai do básico de necessidade, você quer ter um pouco mais de conforto. Então, você começa a querer ter roupas, começa a querer ter... Eu era ainda menor de idade, tinha 16 anos, foi 14 quando eu comprei o meu computador. Com 16 eu já comecei a comprar um pouco de roupas, né? Porque também não tinha condições para comprar roupas, então eu ia comprando roupas em lojas mais barato. Então, não era roupas de marca, comecei a me vestir um pouco melhor e comecei a olhar um pouco mais para isso. Então, comecei a trabalhar... meu primeiro emprego foi logo após os 18. Então, o primeiro emprego com informática. Trabalhando só em informática foi aos 18. Porque antes disso foram a pipoca, o garçom, o buffet, essas coisas. Tudo. Comecei a trabalhar no primeiro emprego de informática, que não deu certo. Aliás, eu conheço essa história, é boa. Olha só, ele me contou, não sei se é verdade, senão você me desmente, porque eu sabe aquela quem conta um conto aumenta um ponto? É isso. Ele me disse, e como ele é teimoso, ele me disse uma vez que ele foi trabalhar, não sei se é essa a primeira, ele foi trabalhar com um cara com informática, e seguindo o padrão, repetindo o padrão que ele escutava, que era uma criança que não ia dar certo, esse primeiro cara falou pra ele que ele também não ia dar certo, que ele não tinha nascido pra trabalhar com TI. Eu não sei onde tá esse cara hoje, meu amor. Se você estiver assistindo esse podcast, um beijinho pra você. Mas ele falou que ele não tinha talento pra trabalhar com TI, que ele não tinha nenhum talento pra trabalhar com informática. E isso te parou? É verdade isso? Não me parou. Não te parou? Não me parou. Porque, mais uma vez, me tocou na parte de ser rebelde. Eu acredito nisso, é uma coisa que eu sempre acreditei. Eu sempre olhei pra mim e falei, eu tenho talento pra isso. Eu gosto disso, eu quero trabalhar com isso. Foi muito duro ouvir isso. E foi meu primeiro emprego e o único emprego que eu fui mandado embora. Mas imagina se você tivesse parado por causa de ter sido mandado embora, de ele não ter acreditado em você. Você ia estar lá ainda até hoje.
Sim, estaria lá até hoje. Você estaria até lá, até Não, hoje, talvez. talvez eu teria seguido o que ele tinha me falado, né? Ah, você não tem talento, você pode trabalhar com outras coisas. Sim, mas aí você talvez voltaria a trabalhar de Garçom, garçom. sim, E você estaria na tua realidade antiga, né? Que você queria sair. sim. Uau. Mas eu acreditei em mim, fiz o técnico, né? Na Escola Técnica do Estado, fiz o técnico em informática. Dali, eu consegui meu primeiro estágio. Nos primeiros, a primeira eleição 100% eletrônica do Brasil, eu estava lá participando. Uau! É verdade esse bilhete? A eleição é de verdade? 2000, naquela época, aparentemente, para quem estava cuidando das urnas, aparentemente era o confiável o sistema. Gente, eu era mesária também. Ah, meu Deus, não gosto nem de lembrar. Era obrigatório, né? Eu era convocada. Mas eu estava ganhando, pelo menos eu estava ganhando. Eu não. Muito interessante. Você sabe que, ouvindo você, tem uma frase que eu escutei do Gabor Maté. O Gabor Maté é um dos maiores nomes do trauma do mundo. Eu tenho algumas especializações em trauma, eu estudei trauma já por pessoal, né, por questões pessoais, por ter vivido muitos traumas, mas também porque por causa do meu trabalho. E eu estive um dia inteiro com o Gabor Maté. E ele disse, em inglês, eu vou fazer uma tradução livre aqui, que normalmente a gente se relaciona com uma pessoa que tem o mesmo nível de trauma que a gente. Então, a gente casa com alguém que tem um trauma, o mesmo nível, né? Não quer dizer o mesmo trauma, o mesmo nível de trauma. Inclusive, quando ele me falou isso, foi um... porque às vezes a gente se sente especial, né? Não, meu trauma é menor que o do Gus, né? Porque ele passou por tanto perrengue na vida, muito mais do que eu. Mas né, ele me veio pra me dar um chacoalhão que não. E quando ele me disse isso, eu fiz pensar que nós dois perdemos, né? Eu perdi minha mãe muito cedo, você perdeu teu pai muito cedo. Eu já estava um pouco mais velha, então eu já estava um pouco mais madura, o que já me ajudou, já trabalhava tudo. Mas, ao contrário de você, eu tinha uma estrutura familiar diferente. Então, mesmo que minha família também era uma família que morava no subúrbio, que também era uma classe média baixa, eu também sofri muito bullying e muito preconceito, que, aliás, você também sofreu, né? Então, a gente teve esse trauma parecido de, apesar de ter uma conclusão diferente, de ter perdido uma grande referência pra gente, de ter passado pelos bullying que a gente passou na escola, eu muito pela minha imagem, eu muito ainda por ser a menina mais pobre da escola. Eu estudava numa escola particular, mas eu era a menina mais pobre que chegava de carro estrupiado na escola. Você porque morava na escola, eu imagino que pra você também, você sofreu muito bullying, certo? Sim, claro. Quando você é pobre, você está suscetível a muito mais bullying do que outras pessoas. Eu não tinha as melhores roupas, eu não tinha dinheiro para comprar lanche, comprar coisas, né, normalmente que crianças podem comprar na escola, não tinha essa opção, isso não era uma opção para mim. Então, claro, sofria muito bullying. Meu cabelo era enorme, não tinha dinheiro para cortar cabelo, às vezes eu raspava o cabelo porque era a coisa mais barata que tinha. Eu ia lá, raspava a cabeça, ficava careca. Muito bullying, claro, muito bullying. Por vários fatores. Então, bullying não era considerado bullying, mas era... Na época não tinha essa palavra, né? Essa palavra não existia. Não usava bullying. Não usava bullying. Então... Nem lembro como que chamava. Chacota. Mas a gente não usava, né? Uma palavra tão antiga hoje. Ah, mas era ruim demais, gente. Eu sofri muito. Eu fiz muita terapia pra tratar os bullying que eu sofri na escola, de verdade. Mas, ainda assim, você... Apesar da gente se conectar em vários pontos pelo nosso bullying, porque pelos nossos traumas, né? O bullying, a perda dos pais e tudo mais, eu acredito também que a gente não se relaciona só com uma pessoa pelos traumas, mas que a gente também se relaciona com essa pessoa pelos valores, pelas virtudes, pelos valores, por visão de mundo. Em que momento você sentiu, pela dor ou pelo amor, que eu era a pessoa que você ia casar, que eu era a pessoa? Foi pelo trauma ou foi pelo amor? Como que você sente que essa conexão se deu? Foi pelo amor, foi no momento que a gente se separou. A gente teve um momento separado. Eu estava confuso na época, o que eu queria exatamente, se eu queria estabelecer uma família ou não queria estabelecer uma família com a Dani. Nós ficamos um tempo separado, ficamos um mês separado. E foi o tempo para eu refletir, olhar para a minha vida. E eu estava voltando para os padrões antigos. E eu olhei, não, isso não é o para mim. Eu amo essa mulher, eu quero voltar a morar com ela. Quero casar com ela e quero ter uma família, construir uma família com ela.
Uau. Deixa eu perguntar uma coisa para você, né? Você me perguntou falou que eu sou uma referência internacional, mas me diz também, como você se imaginava um dia ser uma referência na sua área, ser uma referência internacional na sua área? Não. Conta para nós um pouco. Se eu pegar aquela menina que sofreu bullying também, né? A gente tá falando do bullying, dos traumas. Se eu pegar aquela menina que... Na verdade, naquela época, eu era até deprê, assim. Eu não me encaixava, eu não me via em lugar nenhum. Então, o que eu mais queria, na verdade, era me esconder. Era ficar invisível. Então, tá aqui num podcast hoje, imagina, falando pra um monte de gente, ter milhares de seguidores na internet, falar num palco para 800, 1000 pessoas embaixo. Eu jamais pensaria em fazer isso. Pelo contrário, acho que se alguém me falasse, Dani, se você fizer sua transição de carreira, se você for trabalhar com espiritualidade, você vai um dia subir num palco com 1000 pessoas embaixo, eu falaria, eu não vou nem começar. Eu não vou nem começar, porque é aterrorizante para mim, é desafiador me colocar ainda exposta. Até hoje, para mim, na verdade, parece que eu sou muito desinibida, mas você que me conhece na intimidade sabe que eu sou muito reservada também, né? Não parece para quem vê, mas eu sou introspectiva, eu tenho as minhas questões ainda com expressão, às vezes eu preciso me trabalhar para estar aqui e me expressar aqui, mas hoje é muito mais natural. Então, respondendo a tua pergunta, eu nunca imaginei. Minha primeira faculdade foi publicidade, então o que eu imaginava um dia talvez era me tornar uma boa profissional de publicidade, mas eu sequer imaginava que um dia eu chegar até num cargo de coordenação, que seja. Assim, era como se fosse o ápice da minha carreira. Assim, um dia eu chegar como uma analista sênior, como uma coordenadora, eu trabalhar numa agência, num cargo pleno, para mim já era o ápice da minha carreira. Eu queria sempre me manter num lugar segura, num lugar de proteção, num lugar de invisibilidade, nunca em um lugar de protagonismo. Então, para mim, esse foi um grande desafio que eu precisei vencer. Foi uma cura da vergonha que eu precisei ultrapassar, das rejeições, dos traumas e de tudo aquilo que doía e que feria minha alma para que eu pudesse hoje estar aqui e até ser uma referência também, né? Falar de espiritualidade e de virtudes. Fui dar uma palestra, inclusive, no palco do Gabor, né? No mesmo evento que o Gabor estava, lá na Hungria, falar inglês. É algo que eu nunca imaginei. E se eu tivesse imaginado, provavelmente eu não teria começado. Que bom que eu não tive essa visão lá atrás, porque eu não teria começado. Você também sente que você teria travado, que você teria fugido, se você pensar... Você também fez palestra o quê? Para centenas de pessoas em 2025? Sim. Isso foi graças a você, inspirado por você, né? Lógico. Me inspirou a começar a palestrar internacionalmente. O primeiro convite foi em Bucareste, na Romênia. Então, eu tive... Claro, já tinha feito diversas apresentações para interno, né? Apresentação para dentro da empresa, para diretores, para presidentes. Então, fiz bastante apresentações nesse nível interno. É uma pressão também um pouco diferente, mas quando você faz para o público, em geral, eu acho que tem que ter uma preparação, e foi onde você me auxiliou muito com não só inspirando, mas também me ajudando na preparação, porque a primeira palestra é sempre a mais frio na espinha. É verdade. É claro que depois, as técnicas que a Dani me ensinou, fui aprimorando, e hoje eu faço um pouco mais de leveza. Não vou dizer que está 100% ainda, claro, ainda tremo, ainda preparo, mas, claro, foi fundamental. Até porque... Eu treino muito executivo, né? Desde quando eu trabalhei na Natura, e na época que eu estava na Natura, eu cheguei a treinar alguns executivos a falar em palco. A gente contratava um diretor, que era um diretor da Globo, e eu aprendia muito escutando ele, vendo, observando. Eu já fiz teatro também quando eu era mais nova, então eu trouxe toda essa bagagem do teatro, do corporativo, para me preparar para os palcos e para preparar minhas mentoradas para os palcos. E por que não, né? Por que não o Gus ir para os palcos? Eu sou muito fã dele, sou fã do trabalho dele, eu sou fã da história dele. Eu sempre tive vontade de contar a sua história. Hoje eu tô aqui muito feliz da gente estar compartilhando a sua história. E para mim é uma alegria, inclusive, que eu não estou chorando contando a sua história, porque normalmente eu choro contando a história dele, porque me emociona. Toda vez que eu penso em desistir, é em você que eu penso. Toda vez que agora eu vou chorar. Toda vez que eu já quis desistir, toda vez que minha vida ficou difícil, toda vez que eu pensei que a minha dificuldade estava muito grande,
eu pensei em você, menino de 9 anos, que não desistiu. E foi por você não ter desistido, foi por você não ter dado ouvido àquelas pessoas. Tanta gente te criticou. Hoje as pessoas falam muito do bullying virtual, as pessoas têm medo de se expressar pelo julgamento. E você enfrentou ali na tua cara, na tua casa, na tua própria, às vezes da tua própria família, dos teus próprios amigos, falando pra você que você não ia dar certo, e você não desistiu. Então, você é a minha maior inspiração, sabia? Obrigado, você também é a minha maior inspiração. Vou me recuperar aqui. Bom, a gente estava falando então que você se conectou comigo pelos traumas, mas também se conectou comigo pelo amor, certo? Certo. O que... Você falou que o momento em que você percebeu que era eu foi o momento em que a gente ficou separado, mas o que te fez pensar que essa é a mulher que eu quero casar? O que me conecta com ela, o que eu aprecio nela, que é um padrão diferente e que eu quero estar junto? A gente tinha muita coisa em comum, né? Quando a gente pensava nas coisas que a gente gostava, no convívio nosso, eram coisas muito comuns. Então, a similaridade era muito maior do que as diferenças. Então, quando você procura alguém, eu acho que é uma das coisas que... Eu existia até onde? Eu vou compartilhar aqui. Existia um teste que eu fazia. Gente... Olha isso. Olha o que eu tive que passar, que eu nem sabia que eu passei. Existia um teste que eu observava. Então, com as pessoas que eu saía, que eu prospectava para ser minha esposa, eu prospectava para ter um relacionamento. Não tinha Tinder na época, não tinha nada disso. Não, a gente comparava, colocava alguns valores, algumas tarefas ou algumas coisas que precisaríamos ter em comum. E a gente gostava de muita coisa em comum. A gente compartilhou. Então, foi uma coisa natural. Então, não é uma coisa forçada. Eu não tive que me alterar. Você não teve que se alterar para a gente se adaptar. Sim. Então, esse foi um dos primeiros pontos. E, claro, né, a gente se completava em tudo. Então, não tinha como não ser um amor verdadeiro. Oh, lindo. Mesmo a gente sendo tão diferente, né? Porque Sim. A gente é muito diferente em muita coisa. Muito diferente em alguns pontos. O que você sente que a gente tem de mais diferente? Eu sou organizado, ela é muito bagunceira. Eu sabia que ele ia falar essa. E isso é uma das coisas que mexe, né, com você. Sim, sim. E que eu não consigo resolver. Minha mente é muito caótica e eu vou deixando as coisas às vezes caóticas e ele vai... arruma tudo isso. Pra você, quando foi que você teve certeza que eu era o homem na sua vida? Ai, gente. Quando eu tive certeza que você era o homem da minha vida... Você sabe que eu não quis ouvir, mas eu tive certeza no dia que eu te conheci. No dia que eu te conheci, eu senti uma coisa tão diferente que eu nunca tinha sentido antes. Eu sou muito intuitiva, né? Desde criança. Então, eu tive uma sensação, uma intuição de que era você. Mas como eu tava vindo de um relacionamento abusivo, eu tava vindo muito machucada, eu tinha terminado de fazer o quê? 15 dias, um mês, sei lá, muito pouco tempo. Eu não queria ouvir. Eu não queria ouvir. Eu falava, não quero ouvir, eu quero estar com ele porque eu o amo e não por carência. Eu tava trabalhando isso na terapia, eu não queria me conectar com você por isso. Então, eu não quis ouvir, mas eu tive certeza no primeiro dia. No dia que a gente deu o nosso primeiro beijo... E as borboletinhas no estômago apareceram. Foi nesse dia. E outra coisa também, a gente tem muita história legal junto, a gente tem muita conquista junto, mas qual foi o momento mais desafiador que a gente teve na nossa relação? Eu acho que foi quando você teve câncer. Tá. Foi uma fase bem complicada para nós. Uma fase que nós estávamos, inclusive, separados. Eu tinha acabado de aceitar um trabalho na Irlanda. Você fez o tratamento... A gente estava recém-casado, né? Recém-casados. E de mudança para a Irlanda, teoricamente juntos. Juntos. E aí o câncer aconteceu. Por bem ou por mal, né? Foi graças à Irlanda, a gente descobriu o câncer. Sim. Porque fizemos o check-up. Sim. E talvez não teria sido detectado antes. Sim. Então a Irlanda... Salvou minha vida. Salvou sua vida. Então, eu sou grato à Irlanda por ter aberto as portas da Europa para mim e por ter aberto por ter feito a gente descobrir o câncer num estágio que podia ser ainda curado.
Então, essa acho que foi o momento mais difícil. Porque temos que tomar decisões muito complicadas. Muito complicadas para poder... Porque você ficou sozinho na Irlanda, eu Sozinho. fiquei aqui tratando sozinha também, né? Com o apoio da minha família, ainda bem, mas ficar sem você foi difícil mesmo. Sim, foi uma fase bem complicada. E para você, qual foi a parte mais difícil da nossa jornada até aqui? Você falou da Irlanda e me veio uma memória que eu acho que a época do câncer definitivamente foi muito difícil, mas eu fui para Irlanda ainda em tratamento. E lá na Irlanda, o mais difícil não foi isso, foi uma outra coisa. Vamos ver se você vai lembrar disso. Esse mocinho aqui na Irlanda, ele mudou muito. Tem um treco ali, aliás, quando eu estudei Theta Healing, a Vaiana Stable, ela falava que o marido dela, quando esteve na Irlanda, ele virou outra pessoa. E foi a mesma coisa com esse aqui. Ele tem um trem ali que ele pisou na Irlanda, ele virou outra pessoa. E aí, quando a gente chegou lá, quando eu cheguei lá, ele já estava morando lá há 6 meses, ele me falava uma frase o tempo todo, que ele não falava aqui no Brasil, porque eu deixei uma carreira executiva para acompanhar ele na Irlanda. Eu queria fazer uma transição de carreira com 40 anos, mas ele recebeu um convite para ir para Irlanda, eu tinha o quê? Uns 33. Então, eu antecipei em 7 anos a minha transição de carreira para ir com ele. Ou seja, eu fui para Irlanda não trabalhando, porque eu estava na transição de carreira. E aí tinha uma frase que você me repetia muito e que quase fez a gente terminar nosso casamento. Você lembra qual é? Você vai me falir. Você vai me falir. Ou você quer me falir? Você quer me falir. Você quer me falir? Tá tomando banho demorado, quer me falir? Tá me pedindo dinheiro pra ir, sei lá, na depilação, você quer me falir? Qualquer coisinha era... Você quer me falir? Por que você falava essa frase? Acho que vem da agora, refletindo muito tempo depois, vem da escassez, né? Vem da escassez, vem também do convívio familiar que eu tive, traumas familiares, de ter que suportar. Claro, nesse tempo que eu comentei que que eu trabalhei, muitas vezes eu sustentei a família. Então, eu era o mais novo, mas era eu que sustentava a família. Eu assumi a função de pai da família. Então, eu tinha que prover para a família. Então, eu me botei de novo nessa função. Que eu já tinha saído. Sim. E você, como no Brasil você trabalhava, você também tinha sua renda. Sim, então, você não tinha um cargo dependia. bom, tudo. Você não dependia da minha renda. Mas quando você começou a depender da minha renda, e foi, claro, um erro meu também, como eu negociei para ir para Irlanda, não tinha noção de quanto seria uma renda suficiente para ter uma qualidade de vida aceitável, passamos um pouco de dificuldade até nos ajeitarmos, né? Sim, com certeza. Mas pra mim, quando você falava isso, era como se batesse nos meus valores. Então, quando você falava pra mim, Dani, você quer me falir? Você tá fazendo isso, você quer me falir? Eu fui fazer a mala pra ir embora, né? Depois de você falar isso algumas vezes. Porque quando alguma coisa vai contra os nossos valores, quando alguma coisa fere os nossos valores, é nesse momento em que a gente quer ir embora, é nesse momento que a gente adoece, é nesse momento que a nossa alma grita. Então, quando você falava pra mim, você quer me falir, eu ouvia, você é uma pessoa desonesta. Você é uma pessoa sem caráter, você é uma pessoa que quer tirar vantagem de mim. E eu nunca fiz isso, né? Eu nunca me relacionei com você pensando nisso. Então, era como se ferisse os meus próprios valores. E isso, foi muito difícil pra mim, assim, a ponto de eu querer ir embora. Mas eu acredito que por eu já estar estudando espiritualidade, terapia, eu já ter começado a transição de carreira, a gente conversou. Sim. E aí a gente entendeu que isso era um padrão, certo? Era um padrão. E a gente parou de conversar como duas crianças, né, traídas, feridas, e conversou como 2 adultos. E o que aconteceu quando a gente resolveu essa crença? As coisas começaram a fluir. Várias coisas começaram a fluir. Eu não estava contente no lugar que eu estava. Inclusive por pessoas que trabalhavam lá. E as coisas começaram a fluir de tal forma que melhorou o nosso convívio dentro da Irlanda. Claro, houve uma oportunidade fora. O que aconteceu com a tua vida financeira depois que você mudou essa crença? Aconteceu muita mudança. Muita mudança. Claro, o primeiro passo foi sair da Irlanda, né? Porque também a influência ainda estava grande, influência... Mudamos para a Holanda. A gente tomou a decisão que para ele não era bom morar na Irlanda e que ele seria mais feliz em outro país, né? E a gente manifestou um outro país e a Holanda apareceu. A Holanda apareceu. Na Holanda,
as oportunidades aconteceram de uma forma tão rápida, né? A evolução foi razoavelmente rápida. Para quem não conhece um pouco, deixa eu só contar como é que foi a transição. Na Holanda, você tem um contrato fixo por 1 ano. Então, você, a partir dos 2 meses, você vira um contrato fixo, né? Você tem 1 ano de probatório, de período de provação. Então, após 1 ano, eles podem renovar esse contrato ou eles podem terminar o contrato. Sim. Então, houve essa apreensão. Isso foi em 2018, quando nós mudamos para a Holanda. E logo no segundo mês que nós mudamos para a Holanda, meu contrato foi convertido para permanente. Então, para quem pouco do Brasil, é um contrato CLT. Então, eu não tinha um contrato fixo, temporário, e transformou para um contrato CLT full. Então, traduzindo. Então, todos os direitos, benefícios da lei holandesa de trabalho. Mas como que, quando eu comecei a estudar espiritualidade, Theta Healing, manifestação, virtudes, e comecei a combinar tudo isso, você acabou se inspirando. Eu acho que, por mais que a gente seja muito diferente, uma coisa que nos une é porque você me ouve e eu te ouço. A gente se escuta muito. E era um mundo muito novo para você, porque para mim não era tão novo, porque minha mãe, como você mesmo disse na apresentação, era minha mestra espiritual. Então, eu cresci num ambiente muito espiritualizado. Mas eu comecei a estudar mais, me aprofundar mais. E você, mesmo sendo muito novo, você me escutava. Você sempre se abriu para escutar. Você fez cursos comigo, você mergulhou junto comigo. Como que esse conhecimento, chegando na nossa vida, transformou sua própria carreira, mesmo que você não trabalhe com espiritualidade, nem sonha trabalhar, apesar que você me ajuda muito na empresa, você tem uma função também na minha empresa. Mas de que forma isso transformou tua própria carreira internacional? Bom, sempre... Quem está ouvindo, todas as pessoas que são no cargo superior, elas estão sempre ligadas à espiritualidade. Não tem pessoa lá que não está ligada. Um lado da espiritualidade boa ou ruim, elas estão no lado da espiritualidade. Elas conhecem essa força. Ela conhece essa força. Então, você tem que sempre buscar essa força. Não é porque a pessoa é excelente, ela é boa, mas ela tem que ter pelo menos um lado. Ou ela vai se proteger, para ela poder subir e ninguém derrubar ela, ou ela vai usar de outros meios para conseguir subir. Não basta você ser bom, você tem que ter o lado espiritual muito forte para você poder subir. Uau! Isso me faz pensar por que eu atendo tantos executivos, empresários, empresárias, né? E é uma coisa que foi acontecendo na minha vida. Eu percebi, trabalhando em grandes empresas, que grandes líderes eles consultavam seus gurus, suas pessoas de confiança, seus astrólogos, enfim, cada um na sua linha. Estudando espiritualidade, eu percebi que grandes líderes, como você disse, alguns pelo um lado obscuro, mas muitos pelo lado da luz também buscaram essa proteção, e é uma coisa que você faz constantemente, né, Sim, te ajudar. Graças aos ensinamentos da Dani, os cursos, eu tenho inclusive até o digging, tem até o Ele digging. fez Theta Healing, até 3 cursos de Theta Healing, até o digging. Eu tenho meu diplominha lá de digging. Fiz, e claro... Um monte de oficina de virtude. De oficina de virtudes. Assisti muitos treinamentos da Dani. E evoluir, né? Claro, ponho isso também na minha rotina. Fazer uma meditação, fazer uma limpeza de energia, todas as coisas. Claro, a gente sempre tira a carta do oráculo em casa, quando a gente não tá... Tem dias que não tão fáceis. Não vou dizer para você que tem dias que são fáceis. Tem dias que não são fáceis. Sim. Você procura uma orientação. E às vezes não é só no Theta Healing. Você pode usar o oráculo das virtudes como a gente utiliza. Eu utilizo às vezes para tirar uma carta. Bom, o que eu preciso trabalhar hoje? Porque às vezes eu tô com a cabeça tão cheia da rotina, e eu tiro uma carta, o que essa carta que está me representando? O que eu posso aprender? O que eu não estou vendo que eu posso utilizar? Então, me ajuda muito. Claro, eu tenho ela fácil em casa, mas eu sou suspeito em dizer. Tem até uma interpretadora oficial em casa. Então, às vezes eu consulto a Dani, inclusive com sonhos também. Às vezes, interpretação de sonhos ajudam muito a gente. Sim. Por falar nele, você poderia tirar uma carta? Já que a gente está falando de virtude, eu vou tirar uma carta para você, mas eu também queria que você me falasse qual é a virtude que mais te representa, que representa a sua história. Além da verdade, que eu já falei que você é meu mestre da verdade. Então, para mim é a resiliência. Eu sou muito resiliente na parte de
Como eu lidei um pouco com a vida, né? Como eu lidei um pouco com as situações que estiveram no meu caminho e para perseverar, né? Para poder perseverar tanto nos desafios, nos desafios que nós tivemos, tanto quanto eu pessoal, depois nós com o câncer. Sim, E agora sim. nós também temos um filho, né? Então, existem vários desafios, Resiliência. vários desafios, resiliência, para poder perseverar nessa vida de paz. De pai, com certeza. Aliás, o Gus é um paizão, gente. Ele é um exemplo, assim. Eu brinco que eu me apaixonei por ele mais depois que ele virou pai, porque ele também me escuta muito como pai. E ele participa, ele brinca, ele leva, busca, fica com o Luca para eu dar meus cursos de final de semana. Eu não teria a mesma carreira e a mesma estrutura de vida se não fosse você. Obrigada por isso. Obrigado a você por nos guiar nesse mundo, né? Não foi só a mim, mas muitas pessoas que você tocou e guia, né, para o lado da luz. Oh, lindo. E qual é a virtude que você acha que o mundo mais precisa hoje? Se você puder escolher uma só. Para mim são todas, mas uma que te vem aí que você gostaria de espalhar no mundo. Eu acho que o ser humano precisaria um pouco mais de empatia, né? Empatia com o próximo, empatia com pensar de como você vai ter gentileza com as pessoas, como você vai tratar melhor as pessoas. Somos todos humanos. Sim. E nós estamos esquecendo hoje da humanidade, de como é ser humano. E para você, saiu hoje a alegria. Para você se conectar com os olhos da sua criança interior, falamos tanto disso, né? Da alegria está lá, não esconder a gargalhada, o contentamento, o bom humor, a vida flui na alegria de cada dia, sinta ela ao abrir os olhos, traga mais diversão. Para sua vida o mantra é: eu sou alegre, cheio de vida e sinto felicidade por ser quem eu sou. Como que você recebe a alegria hoje? Faz sentido? Sim, faz muito sentido. É uma alegria estar aqui. É uma alegria também me conectar um pouco, porque nós estamos gravando isso no Brasil no momento. É uma alegria estar de volta ao meu país, é uma alegria estar de volta à família, conhecer, rever a família e poder compartilhar um pouco desse momento do nosso filho com todos. E a gente esse ano está celebrando 10 anos de casado, né? A gente Sim. casou aqui no Brasil ainda antes de ir. Também foi bem legal, bem especial estar aqui agora nessa época. Sim, 10 anos. Muito bom. Deixa pra gente então, pra gente terminar, estamos na hora, que pena, porque eu ficaria aqui o quê? Conversando uma vida inteira com você, que bom, né? Você tem a vida inteira para conversar comigo. Lindo. Me conta, se você pudesse deixar aqui uma frase, um recado que representasse um pouco do seu legado no mundo. Deixa um recado aqui pra galera que tá assistindo a gente hoje. Não importa o que você faça na sua vida, saiba que você sempre pode prosperar. Acredite em você e você irá alcançar os seus objetivos. Essa frase conversa muito com o quanto você acreditou em você mesmo quando todo mundo duvidou, né? Sim, sim. E próximos passos, hein? Você já chegou em todos os lugares que você já imaginou chegar? Você já ultrapassou todos os lugares que você imaginou chegar? Você ainda tem sonhos? Sim, eu tenho sonhos. Tenho alguns sonhos. Quem sabe ser um diretor. Mas agora eu me tornei também um CEO da minha própria empresa. Que eu abri esse ano, na Holanda. Então, eu tô com a minha própria empresa de AI. Você tem sua empresa de AI, que é de inteligência artificial. Você trabalha numa das maiores empresas do mundo. Sim. Você tem sonhos pessoais também? Sim, tenho sonhos pessoais de poder viajar mais, curtir mais minha família. Claro, a gente sempre tem uma troca muito grande de quanto tempo você trabalha e quanto tempo você dedica à família. Claro, existe sempre esse balanço entre o que você gasta de tempo no trabalho e quanto tempo você gasta com a família. Então, a ideia é sempre reduzir o número de trabalho para depois ter mais tempo para a família. Então, qualidade de vida. Qualidade de vida. Hoje, viagens e aproveitar mais o mundo, né? Esse mundo é tão lindo, tem muitas coisas lindas para serem descobertas e muita oportunidade aberta. Eu acredito que o mundo está aberto para oportunidades para aqueles que querem buscar as oportunidades.
Meu amor, parabéns por vencer mais um obstáculo de estar aqui. Eu sei que para você não é teu lugar natural e que você faz isso por amor a mim. Então, muito obrigada por ter vindo aqui. Espero que vocês recebam esse presente, que é a história dele, que é a resiliência que ele traz para o mundo, que é a verdade que ele traz para o mundo. E que sempre que você quiser desistir, você lembre dele menininho de 9 anos vendendo pipoca, que não desistiu e olha onde ele chegou. Então, vale a pena sonhar, vale a pena acreditar. A gente pode sim se surpreender, a vida pode ser muito gentil, generosa com a gente, quando a gente acredita em quem a gente é de verdade, quando a gente volta para nossa essência, quando a gente está no nosso lugar de poder. E eu acredito que você hoje está no teu lugar de poder e você faz parte dessa nova era das virtudes. Então, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu amo você e eu espero te entrevistar mais uma vez aqui daqui uns anos, contando essas novidades que você está plantando agora. Combinado. Um beijo para vocês. Até o próximo episódio.